Bom dia, meu nome é Larissa dos Santos Miranda. Estou aqui para apresentar para vocês o trabalho a respeito de inclusão e exclusão social, como pré-requisito para a disciplina, como pré-requisito para a segunda unidade da disciplina de Teoria Geral do Estado, do professor Edmar da Silveira. Os outros componentes desse grupo são Francisco Wellington, Rayane de Almeida, Renê Araújo e Rômulo Coelho. Bem, a respeito do nosso processo histórico em relação à inclusão e exclusão social, podemos perceber o seguinte: a exclusão social vem sendo construída e reconstruída nas relações cotidianas, revestidas de matrizes ideológicos que obscurecem aspectos significativos para sua apreensão analítica. Este trabalho pretende relacionar as várias interfaces da igualdade e desigualdade que conformam a exclusão e inclusão social. O passo inicial será identificar o significado atribuído aos direitos sociais e situar os enfoques que vêm permeando o debate. Com isso, se pretende visualizar o seu significado nos diferentes espaços geográficos e distintas temporalidades. Assim, para se entender o que é ser igual ou ser desigual, deve-se rever alguns aspectos de sua construção, seus processos recentes de globalização e mundialização, com as consequentes derivações para as questões da pobreza, da raça-etnia, das opções sexuais e deficiências de um modo geral. Desde então, várias medidas foram tomadas visando o direito de todos na sociedade. E são algumas dessas medidas que veremos a seguir. Com relação à política de inclusão social, temos incluído nelas os deficientes, que podemos perceber que como é possível fazermos abordagens de inclusão social se na mesma proporção, em paralelo, ocorre em tempo real a exclusão social. As organizações estão aptas a receber pessoas com necessidades especiais? Não tem sido feita nenhuma ação, nenhuma outra medida mais contundente para erradicar essa problemática existencial em nosso país. Observa-se então que não tem uma ação mais consistente, que de fato faça cumprir o que está escrito no papel, com o intuito de dar resultado a esta pequena parte da sociedade, esquecida e discriminada, para que venha a inserir no nosso meio e ter as mesmas oportunidades que nós normais temos. Pois são poucas as atividades benéficas para essa inclusão por parte do Estado e da sociedade. Com relação à política de deficientes, incluindo no meio escolar, nós podemos perceber que a inovação educacional ela é fundamental para a integração intelectual do deficiente. O processo de integração tem o caráter de um programa aberto, que dá lugar a projetos diversificados nos diferentes centros educacionais, adequando seus recursos e metodologias, não somente aos alunos com necessidades especiais, mas também aos alunos regulares. De acordo com tais ideias, deverá ocorrer uma mudança positiva e significativa em relação ao processo pedagógico global, o que resultará em um tratamento mais adequado à diversidade. É preciso que haja aceitação da deficiência por parte dos demais participantes da comunidade e deve-se acreditar no potencial de desenvolvimento e aprendizagem do aluno com necessidades especiais. Além disso, deverá haver vontade política para a construção de uma prática social menos preconceituosa. Outra parcela da população que já foi bastante excluída são os negros. O negro, ele inicia sua história no Brasil como escravo, o que termina por enraizar na consciência da população o rótulo de inferioridade do negro. Atualmente, esse preconceito é disseminado pela mídia de forma discreta, sem que a grande massa perceba a imposição de valores. A dívida histórica que o Estado tem com a população negra é, em grande parte, a responsável pela situação em que se encontra a população negra hoje, pois, após a abolição, eles foram jogados na sociedade sem um lar ou uma terra da qual pudessem tirar o seu sustento, e sem trabalho, pois as vagas de empregos disponíveis
eram preferencialmente preenchidas pelos imigrantes. Isso resultou em uma população rica, de maioria absoluta branca, e pobre, de maioria absoluta negra, segundo dados do IPEA. Por isso, há necessidade de ações afirmativas em favor do negro, que possibilite a inclusão social. Atualmente, há duas políticas de inclusão do negro por parte do Estado: a Lei de Cotas para Universidades Federais e a Lei que reserva vagas em concursos públicos federais. Porém, é necessário ainda ações diárias que visem a possibilidade do exercício da cidadania dos diversos cidadãos brasileiros, independentemente de suas diferenças. Ainda a respeito da política de inclusão dos excluídos na sociedade, nós podemos perceber que na Constituição Federal esse assunto é abordado de extrema relevância, ao fazer algumas considerações, ainda que de forma sucinta, sobre normas constitucionais, que de alguma forma sirvam para promover a integração social e diminuir as desigualdades existentes, uma vez que a Constituição Federal Cidadã de 1988 traz diversos dispositivos sobre o tema. Já no artigo 1º da Constituição Federal, o qual trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, encontra-se o princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio que talvez seja a base de todos os direitos fundamentais, visto que coloca o ser humano como a preocupação central para o Estado brasileiro. Assim, é notório que todos têm direito a uma vida digna. E como um deficiente, por exemplo, pode ter uma vida digna se não possui meios para se integrar na sociedade, tendo em vista que encontra muitas limitações. Dessa forma, como o princípio da dignidade da pessoa humana possui elevada densidade normativa, ele deve vincular o poder público, impelindo-o a adotar políticas para a total implementação da integração de quem se encontra excluído da sociedade. Outro dispositivo de grande importância que deve ser destacado é o inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal, o qual dispõe da seguinte forma: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como vocês podem ver, a promoção do bem de todos, sem preconceitos, alçada pela Carta Magna, a condição de objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o Estado não pode se contentar com a atribuição de igualdade perante a lei aos indivíduos. Ao invés disso, deve buscar reduzir as diversidades econômicas e sociais existentes. Elucidando esse conceito, o STF dispõe o seguinte: ações afirmativas são medidas especiais tomadas com o objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais, sociais ou étnicos ou indivíduos que necessitem de proteção e que possam ser necessárias e úteis para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Dessa maneira, fica evidente que o Constituinte tratou de proteger certos grupos que, ao seu entender, mereciam um tratamento diverso, enfocando-os a partir da realidade histórica de marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de outros fatores. Cuidou de estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies de restrições. Diante disso, nós podemos considerar o seguinte: através do processo histórico da formação da sociedade brasileira, percebe-se que o preconceito está enraizado na maioria dos indivíduos. Assim, foi criado o normal e o diferente. Porém, como pode haver o normal e o diferente? Como pode haver um padrão em uma sociedade totalmente miscigenada, oriunda da mistura de várias culturas? Ou seja, não há um grupo predominantemente maior que o outro.
Por isso, o Estado brasileiro deve considerar as diferenças ao garantir direitos e uma vida digna, na qual qualquer pessoa possa se desenvolver. Pode-se afirmar dessa forma que o Estado, apesar de grandes evoluções, necessita criar mais meios que possibilitem uma vida mais justa a todos, a população, que constitui seu povo e que contribui com o seu desenvolvimento, independentemente de raça, cor, sexo ou de necessidades diferenciadas. Assim, o Estado deve não apenas legislar em favor de todos, mas também desenvolver ações que concretizem o que a Constituição Federal determina, entre outros elementos, uma vida digna a todos. Um bom dia para vocês e até a próxima!